Ezequiel, o profeta divino que revelou o incrível plano de Deus e transformou alianças pela fé no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá. Ezequiel, filho de Buzi, foi levado ao exílio na Babilônia. Sentado à sombra de um ancião carvalho, sob a opressiva luz do sol babilônico, suas memórias dançavam ao redor de sua mente. Ele se lembrava da terra prometida, de Jerusalém, ainda lar do templo onde seu chamado ressoara em adoração. O templo, símbolo da presença de Deus, agora estava em ruínas, e sua identidade como sacerdote se sentia despojada em uma terra estranha, cercado por um povo frequentemente desanimado e perdido. Certa tarde, enquanto buscava refúgio espiritual em oração junto ao rio Quebar, o céu se abriu diante dele. Foi então que a glória do Senhor desceu, como o brilho de um fogo reluzente, envolvendo o profeta numa experiência impressionante e aterradora. Ele viu querubins, seres magníficos, com suas asas estendidas, e rodas cheias de olhos, repletas de vida e movimento. E no meio daquela visão celestial, a voz de Deus ecoou, trazendo uma mensagem sublime: Ezequiel, eu estou contigo, mesmo neste lugar de desolação. Minha presença não se retirou do meu povo. Enquanto a esperança ressurgia em seu coração, Ezequiel sentiu o peso do medo e da confusão ao seu redor. O povo, sufocado pela tristeza e falta de esperança, virou-se contra ele. Como podemos acreditar em algo que parece fora de alcance? Nossos corações estão secos como a terra que pisamos. Essas palavras de desânimo ecoavam em sua mente. Apesar da rejeição, a fé inabalável de Ezequiel se tornava uma luz em tempos de escuridão. Ele traduzia o que Deus lhe revelava em palavras proféticas, reafirmando que o Senhor ainda tinha planos para Israel. E diante da desolação, ele proclamou a poderosa promessa de Ezequiel 36, 26, 28, onde Deus prometia trocar o coração de pedra do povo por um coração de carne. Essa mensagem começou a ressoar entre alguns, gerando um leve suspiro de esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Um dia, Deus trouxe um vislumbre de graça ao profeta, levando-o a um vale cheio de ossos secos. Ezequiel, filho do homem, poderão estes ossos viver? Questionou a voz divina, ecoando entre as terras desoladas. O cenário era desesperador, um simbolismo perfeito para a morte espiritual e a esperança perdida do povo. Mas Ezequiel não se deixou abater. Ele respondeu ao Senhor com fé: Ó Senhor, somente tu sabes. Quando começou a profetizar, algo sobrenatural aconteceu, os ossos se uniram, cobrindo-se de carne e revivendo. O Espírito de Deus soprou sobre eles e trouxe vida. Enquanto observava essa cena de ressurreição, Ezequiel percebeu que Deus não apenas restaurava a nação, mas trazia vida onde havia estado a morte. No entanto, a batalha entre a dúvida e a fé pulsava em seu coração. O que significava essa restauração e quais seriam as responsabilidades do povo diante do retorno à terra prometida? As perguntas surgiam incessantemente, e com isso, crescia o chamado do profeta, enquanto clamava pela transformação do coração de um povo que ansiava cumprir o divino chamado. Num dia de intensa reflexão, enquanto a luz avermelhada do sol começava a se pôr sobre a Babilônia, Ezequiel se sentou à beira do rio Quebar, os olhos fixos na correnteza que fluía sem descanso. A mente do profeta estava agitada com as visões que o Senhor lhe mostrará. A ressurreição dos ossos secos ainda ecoava em seu espírito como um clamor de vida em meio à morte. Ele sabia que a mensagem daquela visão transcendia a experiência pessoal e se aninhava no coração do povo. Eis que sempre estou à porta e bato, sussurrava para si mesmo, enquanto suplicava a Deus por sabedoria e coragem. Afinal, o povo de Israel estava em transição, claudicante entre desespero e esperança. A ressurreição não era apenas uma promessa de vida física, mas uma transformação que deveria ir além, uma renovação do espírito e do coração.
Naquela noite, quando a escuridão cobriu a terra, uma nova visão surgiu diante dele. As estrelas se transformarão em um pano de fundo para um espetáculo divino, e a voz do Senhor se fez ouvir novamente: Ezequiel, filho do homem, vou te enviar a este povo. Eles precisam saber que eu sou o Senhor, que trago esperança aos desesperados. Como posso ir, Senhor? Ezequiel perguntou, lembrando-se das expressões de desconfiança que o povo frequentemente lhe lançava. Eles te rejeitam e rirem da tua palavra. Não temas as suas palavras, nem suas faces, pois te faço como um muro forte, uma cidade de ferro, um muro de bronze, respondeu a voz, em um tom de autoridade indomável. Essa confirmação acendeu uma chama de ousadia no coração do profeta, que já havia sentido o peso do chamado que trazia. E assim, em um momento de profunda conexão com o Criador, Ezequiel entendeu que era seu dever proclamar a vinda de um novo pacto. A visão dos ossos ressuscitados não era um fim em si mesma, mas um prenúncio do que viria, um novo coração e um novo espírito que Deus estabeleceria no meio do seu povo. Ezequiel segurava consigo as promessas de Ezequiel 37, 26 e 27, onde Deus prometeu que faria uma aliança de paz, um testemunho vivo de sua presença entre eles. O Senhor não os abandonaria. Com a determinação renovada, ele decidiu que não falharia em cumprir o chamado. Levantar-se-ia contra a incredulidade, em meio aos céticos, falaria da fidelidade divina, mesmo que isso significasse sofrer rejeição. Reuniu forças, pois entendia que, ao proclamar, não falava somente palavras humanas, mas a voz do Altíssimo. Na manhã seguinte, Ezequiel começou sua missão. Os habitantes da Babilônia se reuniram ao seu redor, misturando-se curiosidade com ceticismo. Ele se levantou e, com voz firme, proclamou as palavras que o Senhor lhe havia dado. Assim diz o Senhor Deus: sabei que faço surgir sobre a nação de Israel um novo tempo. Eu trarei vocês de volta para a terra prometida e renovarei a sua aliança. Enquanto as palavras ecoavam, alguns começaram a se comover, mas ainda havia muitos que duvidavam. Seus rostos eram de indiferença, e Ezequiel sentiu o peso do que estava em jogo. Contemplava a glória do Senhor em sua missão, mas a batalha espiritual se intensificava. Suplicou a Deus, buscando a fé que prometia dar vida aos que estavam mortos em seus pecados e transgressões. E quando tudo parecia silencioso, a terra sob seus pés começou a estremecer levemente. Um fenômeno sobrenatural se manifestou, como se as próprias raízes da terra respondessem à promessa de Deus. Ezequiel fez uma pausa, seu coração acelerado pela expectativa. O que está por vir, Senhor? Uma certeza nascia em seu espírito, e uma nova dimensão do plano divino estava prestes a ser revelada ao povo. Enquanto a glória de Deus iluminava a cena, Ezequiel sabe que a verdadeira transformação estava prestes a acontecer. Haveria um novo acontecimento que mudaria o futuro, revelando-se como um ponto de virada na história de Israel. Naquele instante, as promessas de um renascimento espiritual começaram a ganhar forma. O que se desenrolaria em diante poderia revelar não apenas a fidelidade de Deus, mas um resgate que ecoaria por gerações. Como se frações do céu se abrissem, Ezequiel aguardava ansiosamente pelo que deveria vir a seguir. Na alvorada de um novo dia, Ezequiel se levantou com uma consciência aguda do propósito divino que pulsava em seu ser. O céu de Babilônia estava adornado com nuvens douradas que pareciam dançar ao som de um vento suave, como se toda a criação estivesse atenta ao que o Senhor estava prestes a realizar. O profeta dirigiu-se ao povo com fervor renovado, a visão ainda viva em sua mente, e a expectativa de um mover de Deus pulsando em seu coração. Ele reuniu os que se prontificaram a ouvir e, com seu olhar ardente, declarou: assim diz o Senhor, hoje, no meio de vocês, um sinal se manifestará, e muitos saberão que eu sou o Senhor. Aqueles que habitam na desolação ouvirão a voz de Deus. Ele não os abandonou, mas está aqui para transformá-los. Ezequiel sabia que seu chamado exigia mais do que palavras. Ele pediu ao Senhor um sinal que atestasse a veracidade de sua mensagem. Então, enquanto falava, o céu começou a escurecer, e nuvens pesadas se formaram acima do povo. Um brilho intenso iluminou a terra, e um trovão ressoou, ecoando como uma promessa do Altíssimo. Os rostos se voltaram para o céu, e muitos começaram a temer, mas Ezequiel,
impelido pelo Espírito, pediu ao Senhor que falasse. Ó Senhor, que o teu povo receba um toque de tua presença. Que os corações endurecidos possam ser quebrantados. E, quando suas palavras ressoaram na atmosfera carregada, uma ventania forte soprou, fazendo com que as folhas das árvores dançassem como se fossem uma congregação rendida em adoração. E nesse momento crítico, Ezequiel esboçou uma visão ainda mais clara. O Senhor manifestou-se a ele, dizendo: Ezequiel, filho do homem, eis que farei surgir entre o meu povo um espírito novo. Vou encher seus corações com um novo entendimento, e escreverei a minha lei em suas almas. Eles não serão mais um povo disperso, mas uma nação restaurada. O profeta, com lágrimas nos olhos, convocou a assembleia a se preparar para o que estava por vir. Arrependam-se e voltem-se, pois o Senhor está fazendo algo novo. Aquele que acredita em mim não será confundido. Eu trarei uma renovação que nunca viram antes. Enquanto a multidão murmurava, alguns começaram a sentir o peso da presença de Deus. Mas havia céticos entre eles, e um homem se levantou, desafiando Ezequiel: como podemos crer em suas palavras? A nossa terra está desolada, e as promessas de Deus parecem um eco distante. Ezequiel, sem hesitar, respondeu: o Senhor não esqueceu de nós. Assim como os ossos secos na visão se uniram e se revestiram, assim também a nação de Israel se levantará da sua ruína. Pois para Deus, nada é impossível. E como se o próprio céu concordasse, um raio cortou o ar, incidindo sobre a terra, e um grande clamor surgiu entre o povo. Aqueles que estavam calejados pela dor começavam a sentir uma nova esperança brotar. Algo estava, de fato, se movendo entre eles, e a faísca da fé começou a acender em corações anteriormente frios. O profeta Ezequiel olhou em direção ao horizonte, pressentindo que a transformação espiritual que se aproximava era mais do que imaginava. Era um chamado ao arrependimento, e um convite à restauração. Contudo, no fundo de seu ser, ele sabia que a verdadeira revelação ainda estava por vir, um veículo pelo qual a glória de Deus se manifestaria de maneira grandiosa. Preparem seus corações, povo de Israel, ele proclamou. O Senhor está prestes a entronizar um novo pacto. Um novo dia de alianças e propósitos se aproxima, um caminho de justiça e paz que será estabelecido. E eu, Ezequiel, sou apenas um símbolo desse mover. A despeito da incredulidade, o plano soberano de Deus se revelará em grande magnitude. O que virá é ainda mais extraordinário do que possam imaginar. Assim, enquanto um novo amanhecer se aproximava, Ezequiel esperava com fervor pela próxima revelação, ciente de que Deus estava prestes a fazer algo que mudaria a narrativa da história de Israel para sempre. As promessas divinas se agigantavam diante dele, e um pressentimento de luz e vida preenchia o ar. Uma nova aliança estava à porta, e o mundo logo saberia que o Senhor é Deus. Novo dia raiava e a cidade de Babilônia ainda se recuperava do assombro causado pela manifestação do Senhor. Ezequiel, com renovada determinação, buscava no íntimo a voz de Deus, enquanto os sobreviventes ainda sussurravam sobre o que haviam testemunhado. Ele caminhou até a margem do rio, onde as águas refletiam a luz suave do amanhecer, e ali, em oração, pediu por clareza em relação ao que deveria anunciar ao povo. Repentinamente, uma nuvem de espessura densa envelopou o local, e uma brilhante luz irrompeu do céu. Os olhos da cidade se voltaram para onde Ezequiel estava, como se o próprio Senhor estivesse prestes a falar através dele mais uma vez. O profeta, tomado pelo poder de Deus, sentiu o espírito de deliberação e compreensão descer sobre ele, permitindo que cada palavra pensada fosse direcionada por divina intenção. Ezequiel, filho do homem, a voz ecoou como ondas sonoras em meio ao silencioso ar. Diz ao meu povo que se prepare. Vou resgatar os que estão perdidos e quebrantar os corações daqueles que têm sido desfiados pela dor e pela incredulidade. Porque eu sou o Deus que cura e restaura. Lembra-te das palavras que escrevi a Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:2.31. Com cada palavra transcendendo a atmosfera, Ezequiel viu a necessidade do povo.
Ele tinha a visão divina de um exército de almas sendo despertadas da desolação, não somente pela promessa de restauração, mas pela verdadeira libertação que se encontrava em um relacionamento renovado com seu Criador. Assim diz o Senhor: eu tiro de vocês o coração de pedra e lhes dou um coração de carne, exclamou Ezequiel, um fervor em sua voz, fazendo com que as ondas da palavra de Deus reverberassem entre as gentes. Ele não se contentará em simplesmente restaurar o que foi perdido, mas criará um novo alicerce, uma nação que o seguirá de todo o coração. As reações do povo eram de espanto e expectativa. O murmúrio de fé se misturava com a desconfiança, e o ambiente era tangível, vibrante. O homem que antes havia desafiado Ezequiel agora estava em pé, a dúvida esmaecia pelos ecos das promessas do Senhor. Professor, como isso será? Como podemos saber que receberemos esta renovação? Ele perguntou, a voz trêmula. O Senhor já preparou o caminho. Ele envia de Jerusalém um Consolador, um Espírito que habitará em vocês e os guiará para a verdade em seus caminhos. É por meio desse Espírito que corações endurecidos se tornarão sensíveis novamente e aqueles que estavam perdidos serão encontrados. O povo, absorvido pela magnitude da mensagem, sentiu as correntes da dúvida se desmancharem. Entretanto, uma sombra de inquietação pairava na mente de Ezequiel. Uma revelação vinha se formando em seu espírito, algo que ele não poderia ignorar. O Senhor não retornará a você somente com uma nova lei, mas com a promessa de um novo modo de viver, em amor e unidade. E os que se rebelarem contra esse novo pacto encontrarão suas alvuras como espinhos. E assim, a luz do dia foi se intensificando, enquanto um som leve de banzeiro crescia longe do horizonte. De repente, um vento forte passou, levando consigo a poeira e as incertezas, e Ezequiel se lembrou da grandeza de Deus. A realidade de um futuro luminoso e glorioso lampejou diante dele, prometendo que as alianças se cumpririam com fidelidade. Mas isso é somente o início, avisou ele, ensaiando ainda as palavras que estavam por vir. Por trás desta promessa reside um mistério que não podemos entender totalmente agora, um plano divino que se desdobrará através das gerações. Ezequiel parou e olhou o povo, ciente de que o tempo de revelação estava se aproximando. Preparem-se, pois ninguém poderá escapar do plano soberano de Deus, algo maravilhoso está prestes a surgir. Aqueles que se mantiverem firmes e chegaram a entender o chamado serão testemunhas das maiores ações do Senhor. E o que vier será mais do que poderemos imaginar. Assim, entre murmúrios de fé e esperanças renovadas, o profeta viu um futuro que abria portas de oportunidade para a nação. O eco da palavra ainda ressoava no ar, e, à medida que o sol se erguia, um novo amanhecer de possibilidades divinas começava, com o plano de Deus se revelando a cada batida do coração do homem. Enquanto o dia avançava, a cidade de Babilônia estava repleta de expectativa e tremor. Ezequiel, agora iluminado pela luz da revelação, sabia que a palavra do Senhor não era apenas um eco distante, mas a essência da vida que poderia transformar o coração do povo. Prestem atenção! Exclamou, elevando a voz acima do murmúrio da multidão. O Senhor não apenas promete libertação, mas Ele também examina as intenções e os corações de cada um de vocês. Os que hesitam em dar ouvidos à sua palavra e se afastam do caminho do arrependimento, enfrentarão consequências que vão além da compreensão humana. Pois, assim diz o Senhor, baterei a cidade como bate um homem com o bastão, Ezequiel 21h17. As palavras de Ezequiel traziam um peso, reverberando no íntimo de seus ouvintes. As verdades divinas apresentavam-se como um espelho, refletindo os medos e os desejos de seus corações. Ezequiel percebeu a vulnerabilidade do povo, ele podia ver em seus olhos um misto de esperança e temor. Suddenly, a rápida rajada de vento cortou a margem do rio, como se o próprio céu estivesse respondendo à palavra do profeta. Um brilho ofuscante surgiu na nuvem, e com isso, o coração de Ezequiel acelerou. Ele havia orado por uma confirmação, e agora parecia que a presença de Deus estava se manifestando de forma ainda mais intensa. Filhos de Israel, ele continuou, vocês foram chamados a serem luz em meio à escuridão, uma cidade posta sobre um monte que não pode ser oculta. Mateus 5h14. O tempo parasitário é passado. O Senhor está se levantando e enviará sua glória para restabelecer a aliança com você. Como em dias de antigos,
Quando Moisés guiou os israelitas para fora do Egito, assim também agora ele escutará seu clamor e responderá com poder. Mas para isso, devem voltar o coração a ele. Os sussurros se tornaram um clamor coletivo, enquanto alguns se ajoelharam em adoração, reconhecendo a gravidade do momento. Porém, havia uma fração na multidão que permanecia distante, relutando em se deixar levar pela boa nova. Ezequiel sentiu agonia em seu espírito. Como poderia desvendar a visão do Senhor a um povo que ainda duvidava? À medida que os raios do sol atravessavam a densa nuvem, uma nova revelação se formou em sua mente. Sabem, o Senhor diz que não só o cativo será libertado, mas também todos os que são oprimidos pelo peso do pecado. Ele levantará um novo profeta, um líder que conduzirá vocês em trilhas de justiça e verdade, e através dele, vocês conhecerão a salvação. Assim como está escrito, eis que o Senhor dará um sinal, Isaías 7:14. As palavras de Ezequiel transformaram-se em uma doce melodia ao ouvido do povo. E, à medida que cada frase saía de sua boca, os corações endurecidos começaram a tremer como folhas ao vento. Mas, isso não impediu que uma nuvem de inquietação crescesse. Mesmo enquanto muitos se dirigiam ao arrependimento, uma pequena parte sussurrava dúvidas e criticava a mensagem. O profeta inclinou-se, tocando a terra com as palmas das mãos em um gesto de humildade. A sabedoria do Senhor lhe sussurrou ao ouvido, revelando um próximo passo. A urgência do tempo é palpável, Ezequiel sentiu, e essa libertação que anunciará não virá sem provas de fé. Mas, ouçam, ele clamou, levantando-se mais uma vez, a aliança que o Senhor fará requer um coração disposto, que se movimenta em fé, e não um mero sinal externo. É dele que brotará a verdadeira transformação. Acompanhem o clamor do seu profeta, e reconheçam que há um mistério envolto na obra do Senhor que ainda não foi revelado, algo que atenderá tanto à quebra da aliança quanto à renovação que está por vir. E assim, sua mensagem ressoava em meio ao silêncio da multidão atenta. A tensão espiritual se acumulava, como uma nuvem prestes a desabar. O povo começou a tamborilar seus pés, esperançoso e ansioso pelo que viria, muitos questionando em seu íntimo sobre o que o Senhor realmente planejava. Ezequiel olhou ao seu redor, sentindo o peso de sua missão. Um novo pacto de libertação estava próximo, um tempo em que os oprimidos e os desalentados viriam a mão de Deus de maneira indescritível. No fundo, Ezequiel sabia que Deus estava prestes a mover-se de forma que jamais poderia imaginar, trazendo à luz um plano divino que revelaria a essência do seu caráter amoroso e redentor. Preparem-se, exclamou, pois a verdadeira revelação de Deus está se aproximando. E ele sentiu que os próprios céus estavam ansiosos para o que estava por vir, alinhando-se às profecias que estavam prestes a se concretizar. Naquele momento, a consciência coletiva da cidade despertou, e a antecipação subia como vapor entre as margens do rio, enquanto o plano soberano de Deus começava a se desdobrar em cada coração ali presente. Ezequiel, sentindo a presença avassaladora do Senhor em sua alma, ergueu o olhar ao céu, aguardando a confirmação que seria dada neste momento sagrado. Com os olhos fixos nas nuvens que se espalhavam no horizonte, ele percebeu que a atmosfera estava carregada, não apenas de promessas, mas também de juízos que se aproximavam como trovões nas montanhas. O Senhor, ele proclamou, prepara um dia especial que abalará as estruturas de Babilônia e restaurará Israel. Pois assim diz o Altíssimo, eu farei sinais nos céus e na terra, Joel 2:30. O clamor dos que pedem socorro não ficará sem resposta. À medida que suas palavras vibravam no ar, um murmúrio fresco se elevou entre o povo. Uns deveriam sentir temor, enquanto outros se enchiam de esperança, mas em todos havia um sinal de que a verdade divina estava sendo revelada. Contudo, no fundo de seu ser, Ezequiel percebia que não seria uma mensagem sem dor, pois a purificação do coração exige sacrifício. Uma mulher da multidão, conhecida por sua amarga amargura e ceticismo, aproximou-se com expressão desafiadora. Como podemos acreditar em você, Ezequiel? Nossos dias são de desespero, e você fala de restauração. Que sinais nos darão garantia de que o Senhor agirá entre nós? Ezequiel, percebendo a luta interna dela, sentiu o peso de suas palavras ecoando em sua própria fé. Ele não se deixou desviar pela dúvida, ao contrário, a encarou.
As promessas do Senhor permanecem firmes como a rocha em tempos de crise. Ele, que conhece o fim desde o princípio, concederá um renovo. Assim como o povo de Israel clamou a Moisés no deserto, e o Senhor atendeu, também atenderá a vocês. Ele olhou para o céu mais uma vez e recordou-se da devoção de Moisés, o povo aclamando pela salvação enquanto a nuvem de glória os guiava. Lembrem-se, exclamou, da provisão no deserto, a mana que caía do céu, Êxodo 16:04. O Senhor está pronto para alimentar não apenas seus corpos, mas suas almas desgastadas. Os rostos da multidão começavam a se iluminar com a luz da esperança. Ezequiel sentiu um tremor percorrer seu ser, como se o próprio Espírito de Deus estivesse descendo sobre o povo. Ele lançou uma chamada à ação que reverberou em todos os corações: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, e Ele abrirá as comportas do céu. E as palavras de Ezequiel pareciam ter despertado algo nos que escutavam. Alguns começaram a se mover, a abandonar suas incertezas, e a fé se manifestava como um fogo aceso, ardendo nos corações do povo. No entanto, ele sabia que a batalha espiritual ainda não havia chegado ao seu clímax. Então, em um momento de unção, revelou: mas ouçam, o que está guardado para vocês não é apenas um ato de libertação, mas o cumprimento de uma aliança eterna. Existe um terceiro templo a ser edificado, um que não será feito por mãos humanas, mas que virá do trono de Deus. E quando isso acontecer, o Cordeiro de Deus tomará sua posição, e o verdadeiro sacrifício será feito. O impacto de suas palavras foi quase palpável, a multidão se silenciou, presa pela gravidade do que havia sido anunciado. Ezequiel, consciente da profundidade do mistério que acabará de revelar, sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que este não era um novo templo qualquer, mas alusão ao próprio Cristo que viria muito tempo depois, para dar a vida por todos. Preparem-se, bradou Ezequiel com fervor renovado, pois a verdadeira revelação de Deus está se aproximando, e o mundo não estará preparado para a glória que será revelada. É um tempo de preparação, um tempo de purificação. E assim, enquanto o eco de sua voz se dissipava, um profundo silêncio tomou conta do povo, e nas profundezas do espírito de Ezequiel, uma nova certeza brotou. Ele sabia que algo grandioso se aproximava, algo que os olhos humanos ainda não compreendiam. A cidade de Babilônia agora tremia sob o peso da palavra profética, e o plano soberano de Deus se desenrolava, prestes a desvendá-lo em toda a sua magnificência, criando uma expectativa que faria com que cada coração se voltasse ao Senhor em busca de sua salvação. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, lançando uma luz dourada sobre Babilônia, Ezequiel sentiu a presença do Senhor intensificar-se. Sua missão não era apenas profetizar a restauração, mas também alertar o povo sobre o juízo iminente que pairava sobre suas cabeças. Uma nuvem escura formou-se no horizonte, refletindo não apenas a tarde que se despedia, mas revelando a tensão espiritual que pairava sobre a nação. A hora do Senhor é chegada, bradou Ezequiel, sua voz ecoando como um trovão no vale. Aqueles que habitam nas trevas, arrependei-vos, pois a luz do Altíssimo está prestes a brilhar na escuridão. Assim como Noé recebeu a ordem de entrar na arca antes do dilúvio, assim também vocês devem se preparar, pois a tempestade do juízo se aproxima. Gênesis 7:1. A multidão começou a murmurar inquieta. Afinal, muitos estavam mais preocupados com a sobrevivência diária do que com o que poderia se descortinar em um futuro incerto. Ezequiel percebeu que, para muitos, a promessa de restauração parecia uma ilusão, uma miragem distante em meio ao desespero. Ele se voltou para a mulher que antes o desafiara, agora com lágrimas nos olhos. Creia, mulher de coração endurecido, que mesmo no lamento e na dor, o Senhor traz esperança. Como disse o profeta Jeremias: pois eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Este é o tempo em que a compaixão de Deus se revelará através das cinzas da dor. As palavras de Ezequiel começaram a penetrar o coração da mulher, e aos poucos, sua expressão de ceticismo se dissolveu em uma busca instintiva por conforto. Ela não era a única. Outros começaram a se reunir ao redor dele, seus rostos refletindo uma combinação de angústia e esperança. Ezequiel, um homem idoso, se adiantou da multidão. O que devemos fazer?
Como se prepara um povo para o que vem? Voltem-se de todo o coração ao Senhor. Respondeu Ezequiel fervorosamente. Renunciem ao mal, ao egoísmo e à avareza. É tempo de clamar para que o Senhor ouça suas súplicas. Assim como aqueles no templo clamavam por justiça e misericórdia, também vocês devem erguer suas vozes ao céu. A atmosfera parecia mudar, e enquanto Ezequiel orava em alta voz, as nuvens por trás dele pareciam se agitar em resposta, como se os céus estivessem prontos para abrir-se e responder ao clamor dos sinceros. À medida que ele falava, um calafrio percorreu a multidão. As palavras de arrependimento e busca por reconciliação com Deus ressoavam como um chamado divino. Muitos se prostraram e começaram a chorar, suas vozes agora entrelaçando-se em um clamor coletivo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Purifique-nos de nossos pecados. Ecoava pelo ar, enquanto o povo, cativado pela força da fé, começava a ver a possibilidade de transformação. Contudo, Ezequiel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou novamente ao céu e pediu ao Senhor sabedoria para continuar a mensagem que havia sido confiada a ele. Escutem, povo de Israel. O Senhor enviará um sinal extraordinário que não apenas testará sua fé, mas também revelará a profundidade de seu amor redentor. Preparem-se para o terceiro templo, não feito por mãos humanas, mas edificados por meio de sacrifício verdadeiro, que trará reconciliação entre Deus e o homem. A multidão fez silêncio, os corações tremendo perante a extensão do que havia sido proclamado. Todos estavam cientes que a jornada à frente seria difícil, mas a esperança começava a subir como incenso diante do Senhor. E quando Ezequiel finalmente cessou sua fala, uma voz ecoou entre eles, como se nas tendências do vento, sussurrando antigas promessas que iam além da compreensão de muitos. Mas vocês não sabem o quanto essa promessa mudará tudo. As palavras pairavam no ar, carregadas de mistério e expectativa. Ezequiel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se com toda a sua força, e um temor reverente misturava-se a esperança nas almas do povo, esperando a manifestação do divino. Estava claro, passos de fé seriam exigidos, pois um novo amanhecer aguardava, mas o caminho até ele estava apenas começando a se descortinar. Enquanto a ansiedade permeava o coração da multidão, Ezequiel sentiu que a gravidade do momento exigia mais do que palavras de consolo. O Senhor o havia escolhido como seu porta-voz em um tempo de escuridão e incerteza. Ele se colocou em pé, com um fervor crescente que ardia em seu interior, e o murmúrio do povo se calou em expectativa. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Proclamou Ezequiel. Entre vocês há aqueles que ainda se apegam à ilusão de segurança nas coisas passageiras. Mas escutem. A segurança verdadeira só pode ser encontrada em confiar no Senhor, que vos libertará das cadeias que vos prendem. Em breve, a terra verá sinais que testemunharão do poder do Altíssimo. Uma nuvem espessa começou a se formar sobre a cidade, seus contornos escuros prenunciando algo sobrenatural. Alguns da multidão recuaram, temendo o que poderia acontecer. Outros, no entanto, se acercaram, suas almas ansiosas por mais daquilo que o Senhor estava prestes a revelar. Ezequiel sabia que a intervenção divina estava prestes a ocorrer. Preparem-se! Em 3 dias, o Senhor fará um sinal que deixará a nação atônita, continuou ele, sua voz agora firme e penetrante. Um novo alicerce será estabelecido, e aqueles que crerem não apenas verão, mas participarão da grande obra de Deus em meio à escuridão. Um grito de dúvida se ouviu entre o povo, e Ezequiel dirigiu-se a eles com ainda mais vigor. É com fé que moveremos montanhas. Pois como está escrito, e tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão, Mateus 21h22. Não mais será tolerada a indolência espiritual, nem a complacência diante do pecado. O tempo da purificação chegou. A visão da nuvem tornou-se mais intensa, envolvendo a congregação em um misto de nervosismo e expectativa. Ezequiel, sentindo a presença do Senhor se manifestar, ergueu as mãos e clamou: Ó Senhor, manifesta-te poderosamente entre os teus. Que tua glória transborde neste lugar, e que aqueles que estão afastados sejam atraídos de volta à comunhão. Então, um trovão distante ressoou pelos céus,
como se a própria criação estivesse respondendo ao apelo do profeta. Relâmpagos brilhou brilhantemente, iluminando de forma sobrenatural os rostos ansiosos da multidão. Ezequiel pressentiu que um milagre estava prestes a acontecer. Naquele momento, um jovem se destacou da multidão, sua voz trêmula mais audaciosa. Profeta, se o Senhor está falando através de você, por que não nos mostra uma evidência de sua promessa agora? Como podemos acreditar que o futuro que você anuncia é verdadeiro? Ezequiel olhou para este jovem, indivíduo que representava a dúvida de muitos. O Senhor não exige que creiamos sem evidências, mas nossa fé precisa preceder a manifestação do milagre. Este é o tempo de acreditar. O Senhor deseja um coração sincero, humilde e arrependido, pronto para receber o que está por vir. O jovem se calou, cercado pela súplica dos que o rodeavam. Ezequiel sentiu uma profunda compaixão por ele e por todos aqueles que lutavam contra a incredulidade. A noite avançava, e a nuvem agora estava sobre eles, como uma presença divina. De repente, uma luminosidade resplandecente rompeu da obscuridade, e todos os olhos se voltaram. A luz parecia carregar consigo promessas de restauração e esperança, enquanto vozes angelicais clamavam pela misericórdia do Senhor. Quando essa luz brilhar, saberão que o Senhor está diante de vocês, e que Ele mesmo trará alívio a quem clama, disse Ezequiel, seus lábios tremendo de emoção. Nosso Deus não esqueceu de seu povo. Após uma pausa, uma voz sussurrou entre eles, a verdadeira libertação será reconhecida não apenas por sinais, mas pelo arrependimento e purificação de corações. À medida que a visão penetrante da luz começava a se dissipar, Ezequiel já podia sentir o peso de um novo desafio que estava por vir. O plano soberano de Deus desenrolava-se diante dele, e um temor reverente se estabeleceu em todos os presentes. Eles estavam prestes a testemunhar não apenas os planos de destruição, mas a profundidade do amor que Deus ainda nutria por seu povo. Assim, Ezequiel sabia que, nos próximos dias, novos desafios e testes estavam à espreita, as sementes da fé foram plantadas, e ele se preparava para ser o arauto das promessas que mudariam não só a Babilônia, mas todo o povo de Israel. A visão que surgiria em breve não era só de juízo, mas de esperança e redenção. A multidão contemplava a nuvem que agora começava a se dispersar, mas em seus rostos havia algo mais, uma determinação renascente, uma centelha de fé despertada. A promessa de Deus estava revelando-se, e eles mal podiam imaginar o que estava por vir. Ezequiel, em meio a tudo isso, sentiu que uma nova era estava prestes a ser instaurada. E quanto mais essa luz se distendia, maior se tornava a expectativa de que Deus estava prestes a cumprir seu plano soberano de maneira inesperada e gloriosa. Ezequiel, agora ciente da magnitude da obra que o aguardava, passou a noite em oração fervorosa. A luz que brilhara tantas vezes deixou marcas em seu coração, chamando-o a um nível mais profundo de entrega. Ele clamou ao Senhor para que suas instruções fossem claras e que seu comportamento refletisse a majestade de Deus em cada palavra que proferisse. Ao amanhecer, a cidade estava em um silêncio tenso, a expectativa pesando no ar. Ezequiel perguntou-se como o povo reagiria ao que viera a declarar. Em meio a esse cenário, ele sentiu uma intimidade crescente com o Senhor, como se o Deus Todo-Poderoso estivesse ao seu lado, conduzindo cada passo. A população começou a se reunir novamente, atraída pela presença que ainda pairava como um perfume sutil, uma mistura de temor e esperança. Quando Ezequiel se levantou, todos os olhares estavam fixos nele, espelhos de expectativa e apreensão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel exclamou com autoridade, a voz ecoando como os sinos de um templo. Não temam, ó povo de Israel, pois o Senhor vê suas aflições e logo aliviará suas dores. Ele respirou fundo e continuou, nos próximos dias, o julgamento de Deus será lançado, mas não se distraiam com a sua severidade. Pois o mesmo Senhor que disciplina também restaura. Transcendendo Macedo, meu povo, o Senhor se revelará em suas vidas de maneiras que vocês não poderiam imaginar. Ele levantará um novo reino que não será marcado por opressão, mas que será baseado em justiça e equidade. Portanto, não se prendam a velhas alianças nem à desesperança das promessas não cumpridas. As palavras de Ezequiel pareciam penetrar as almas dos ouvintes, e ele viu lágrimas brotando em muitos rostos.
A palavra de esperança estava sendo semeada, e ele prosseguiu: aqueles que se arrependem de todo o coração e buscam ao Senhor encontrarão abrigo em sua santa presença. Pois ele diz: os que reclamam de todo o coração, eu os acolherei. Salmos 1:4-7-3. Então, um vento forte soprou, movimentando a nuvem que se dissipou lentamente, deixando marcas de luz por onde passava. Os presentes se entreolharam, estupefatos com a mudança que parecia ter tomado conta do ambiente. Ezequiel sabia que algo sobrenatural estava se desenrolando. Um coro de vozes saiu de suas bocas, clamando pela misericórdia e pela ajuda de Deus. Ó Senhor, ouve-nos. Tornamo-nos cansados e oprimidos em meio às nossas dores. Ezequiel, sentindo-se fortalecido pela fervorosa busca, ergueu as mãos ao céu e intercedeu com eficácia: Senhor, atende ao clamor do teu povo e traga libertação. Após esse momento, uma calma pesada se abateu sobre a multidão. Então, como um eco de esperança, Ezequiel fez uma pausa e olhou com firmeza nos olhos de cada um. Se vocês forem obedientes ao Senhor e se afastarem do mal, então em 3 dias, verão o cumprimento do que foi prometido. E aquele que crer não verá somente sinais, mas será um sinal vivo do que Deus pode fazer. A multidão, agora com corações renovados em fé, começou a clamar: faremos segundo a sua palavra, Senhor. Confiamos em ti. A unidade crescente na voz da comunidade parecia levar a atmosfera ao redor como incenso a Deus. Ezequiel sorriu ao ver a transformação que o Senhor estava operando. Porém, lembrem-se, advertiu o profeta. É a preparação do coração que garantirá que receberão a manifestação da promessa. Não sejam como aquela geração que viu sinais e ainda assim foram endurecidos. A obediência deve preceder a vitória. Os olhares expectantes giraram de Ezequiel ao céu, onde nuvens ainda se formavam em um padrão sublime, refletindo pixels de luz dourada. Ezequiel, ciente de que o Senhor estava fazendo algo novo, sentiu-lhe pulsar no peito uma nova revelação. Havia algo mais no plano de Deus que seria exposto nos dias que viriam, e esse caminho seria marcado por milagres e pela fiel persistência da fé do povo. Com uma certeza mística, Ezequiel concluiu: preparem-se, pois o Senhor vem para visitar o seu povo, e por meio de sua fé, serão preparados para o que está por vir. E enquanto os últimos ecos de sua voz se dissipavam, a cidade renascia, e o tremor de uma nova esperança agrasava os laços de um povo que anseia por renovação. O plano soberano de Deus estava em movimento, e um novo capítulo aguardava, cheio de promessas e mistérios. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar as ruas de Babilônia com seu calor suave, Ezequiel acordou com uma sensação de expectativa. O povo, que tantas vezes endurecera o coração, agora estava aberto. Ele sentia que o tempo de espera havia chegado ao fim, e o Senhor estava prestes a se manifestar de maneira gloriosa. Conciliando suas orações com a gravidade do momento, ele se preparou para se encontrar novamente com a multidão. À medida que o dia avançava, as pessoas começaram a se reunir ao redor do rio Quebar, e logo um grupo considerável estava em frente ao profeta. Seus rostos, outrora marcados pela dúvida e ceticismo, agora revelavam uma nova determinação. Ezequiel, percebendo a mudança, levantou-se e disse: assim diz o Senhor, preparem-se, porque eu farei maravilhas em meio a vocês. Os murmúrios de entrelaçada esperança se tornaram um coro, e a energia palpável permeava o ar. Os israelitas estavam prontos para ouvir a palavra que poderia mudar o destino de suas vidas. Dentro de 3 dias, o Senhor manifestará sua glória, muitos verão e saberão que eu sou o Senhor, anunciou Ezequiel com voz firme, cheia de autoridade. Enquanto ele falava, uma nuvem densa começou a se formar sobre eles, e um arrepio percorreu a multidão. A atmosfera estava carregada com a presença da promessa. Ele decidiu apelar ao coração do povo, levando-os a recordar-se das respectivas alianças que Deus havia feito no passado. Lembrem-se de como o Senhor salvou nossos antepassados das mãos do faraó, Êxodo 14:13-14. Ele não mudou. Ele agora está contigo. Poucas palavras foram proferidas até que um homem mais velho, com olhos envelhecidos pela experiência, se aproximou. Profeta, como podemos ter certeza de que não estamos apenas nos iludindo com suas palavras?
Já não ouvimos promessas antes, e só nos restaram desilusões. Ezequiel olhou nos olhos daquele homem cansado e viu ali não apenas incredulidade, mas um desejo profundo por esperança. Ele tomou um momento para refletir e então respondeu: assim como Deus fez na história, suas promessas não falharão. O Senhor já fez um pacto com o seu povo, e ele cumprirá o que prometeu. A nossa fé é o que abre as portas para as maravilhas que virão. Vendo a hesitação nos rostos de muitos, Ezequiel se prostrou, permitindo que a unção do Espírito Santo inundasse e clamou ao Senhor. As nuvens sobre eles agora pareciam vibrar com expectativa, como se as próprias hostes celestiais aguardassem o cumprimento da vontade de Deus. Ó Senhor! Mostra a tua glória! Que através de sinais e maravilhas, o coração deste povo possa voltar-se para ti. Que eles vejam que não são apenas palavras, mas a verdade que está se desenrolando diante de nossos olhos. E ao terminar sua oração, sentiu uma onda de poder atravessar sua alma. Neste instante, um estrondoso trovão ecoou, e a terra começou a tremer. Os rostos da multidão expressaram uma mistura de temor e fascínio. Vejam, exclamou Ezequiel, com isso, o Senhor avisa que a mudança está a caminho. Ele fará não apenas o que está previsto, mas superará as suas expectativas. À medida que o murmúrio do povo crescia, a expectativa se transformou em um clamor unificado. Ó Senhor, estamos prontos, ressonou, em um coro crescente que preenchia o ar. A unidade formada pelo desejo de ver o agir de Deus aquecia os corações, e Ezequiel sentiu que um mover sobrenatural estava iminente. E então, ele anunciou: nos próximos dias, preparem-se para ver os sinais de sua fidelidade. O Senhor traz não apenas libertação, mas uma nova compreensão de seu amor. Enquanto suas palavras pairavam no ar, um clarão ofuscante da nuvem iluminou o ambiente, e todos se calaram em reverência. Ezequiel viu que não só o povo estava se preparando para o que Deus traria, mas a própria criação respondia ao clamor espiritual: mas ouçam, povo de Israel. Há um mistério em tudo isso, ele advertiu, chamando a atenção de todos novamente. Assim como o Senhor fez aliança com Moisés, assim também fará algo novo, algo que se estenderá através das gerações. Os olhares estavam fixos em Ezequiel, que sabia que a verdadeira revelação de Deus estava prestes a ser desdobrada, um plano que não se restringia apenas ao presente, mas também aos séculos que ainda estavam por vir. Assim, prepara-se. Um novo pacto se aproxima, que não dependerá de sacrifícios repetidos, mas de uma entrega cabal aos princípios do Senhor. Ezequiel sentiu um ardor crescente em seu espírito. Com este novo pacto, um cordeiro que levará sobre si a iniquidade do povo será oferecido. Ele virá para romper a barreira entre Deus e os homens, e muitos conhecerão a verdade. Preparem-se, pois o poder de Deus não apenas os libertará, mas os transformará por completo. Neste ponto, Ezequiel viu que as promessas de Deus estavam se juntando, formando um quadro grandioso. Ele estava ciente de que o plano soberano de Deus, com seus mistérios profundos, logo se desenrolaria diante dele. E enquanto Ezequiel esperava, sabia que este era apenas o começo de algo extraordinário, algo que ecoaria por gerações e revelaria a magnitude do amor de Deus. A verdade que havia sido plantada se manifestaria de uma forma que eles não eram capazes de imaginar.